Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 6. Estamos continuando essa série de exposições bíblicas sobre o Sermão da Montanha e dessa feita nós estamos falando sobre a quarta bem-aventurança. E como já disse, o texto é bem claro. Diz que felizes, alegres, são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Vamos lá. Primeiro, fome e sede. Fome e sede são necessidades básicas, intrínsecas ao ser humano. Ou seja, todos aqueles que têm alegria na justiça de Deus como uma necessidade básica da sua vida, tal como a água e tal como a comida, tal como a bebida, fome e sede, estes aí serão fartos. Logo, a justiça de Deus, que aqui nesse texto ele se refere à justiça que satisfaz a vontade de Deus. Ora, onde essa justiça de Deus se completou? Essa justiça de Deus se completou em Cristo. Mas antes eu preciso fazer uma observação para você. Os fariseus eram homens extremamente nobres no sentido de buscar um zelo, buscar uma vida piedosa, e foram os grandes avivalistas do período interbíblico. Neste período, os fariseus eles eram extremamente conhecidos por serem pessoas que viviam acima da média em um sentido moral e religioso. Ora, Jesus está aqui diretamente confrontando os fariseus nessa sua afirmativa, dizendo que eles deveriam ser pessoas mais ainda justas para cumprirem a justiça de Deus. Porém, eles não conseguem, e nenhum homem consegue. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo satisfez essa justiça que está inerente ao texto. No entanto, Jesus nos disse, no mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 5, verso 20 de Mateus, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Logo, todo cristão precisa viver acima da média de uma religião pura, santa, imaculada. Não para ser salvo pela sua própria justiça, porque isso é pecado, é jactância, isso é soberba, arrogância espiritual. Não. Você vai obedecer porque você já é salvo, você faz as coisas porque você já é um salvo. Porém, o texto ele é bem interessante. Ele vai dizer que a justiça ela deve ser ansiada como uma sede e como uma vontade de comer. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, a justiça de Deus, porque esses serão fatos. E eu vou te mostrar que, com base nas Escrituras, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, a justiça se cumpriu em Cristo. Capítulo 3, verso 21. Está escrito assim: Mas agora sem lei se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus através da lei, ou do cumprimento da lei. Também está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ainda em Romanos 1, capítulo 1, verso de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Logo entendemos, queridos e amados irmãos, que quando a Bíblia diz bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede, ou seja, a necessidade básica dele é da justiça, logo a sua justiça se completa em Cristo, no Evangelho, ao ponto dele viver pela fé neste Evangelho. Para você ter uma ideia, só existe uma expressão do justo viver pela fé no Velho Testamento. Isso está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso 4. No entanto, no Novo Testamento existem 240 expressões que o justo deve viver pela fé. Porque é o tema principal do Novo Testamento, o justo
cumpre a justiça de Deus quando ele vive pela fé no Evangelho. Então, você e eu precisamos viver na fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas eu preciso dizer para você a seguinte informação. Aquilo que Jesus já nos ensinou em Mateus capítulo 5, verso 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Logo, por mais que Jesus satisfez a vontade de Deus, cumprindo a lei e nos salvando através da redenção, na terra, enquanto vivermos, precisamos viver um cristianismo, precisamos viver um evangelho que exceda aquilo que os fariseus se orgulhavam e se jactanciavam. Portanto, irmão, apesar de você ter sido salvo, as suas obras, a sua vida, a sua moralidade, a sua vida de santidade, evidencia, portanto, que você é salvo e foi justificado por Deus e vive uma vida saciada, como o texto diz, pois eles serão fartos da justiça de Deus. E a justiça de Deus se evidencia nas obras. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você desfrute dessa vida feliz por ser alguém que vive com fome e sede de justiça, da justiça de Deus, que se satisfez em Cristo Jesus. Deus te abençoe.